Buenas. Bem-vindos ao canal Marcha Tóxica. Hoje vamos falar sobre uma questão que é a espiritualidade e porque é que hoje, cada vez mais os jovens e estas gerações que outrora jovens estão a tornar-se adultos têm abandonado a espiritualidade e a religião e, erroneamente, as duas têm sido misturadas. Quando a minha proposta com este vídeo hoje é mostrar que não têm, podem ter a ver, mas podem também não ter nada a ver. E a proposta deste vídeo é mesmo essa, é mostrar a espiritualidade com outro prisma, outra visão, que eu fui desenvolvendo e aprendendo, e como é que ela se pode tornar funcional e porque é que hoje estamos a viver uma guerra espiritual, mas não nos modos em que comumente são ditos, com um prisma religioso e Deus contra o diabo. E se estás interessado neste tema, aguardo por ti depois da intro. Até já. Voltando aqui ao tema, primeiramente, como de praxe, estas duas perguntinhas para aquecer o motor, digamos assim, que é para ti o que é espiritualidade. Basicamente é isto. Para ti o que é espiritualidade, o que é que ela te faz sentir, se concordas, se não concordas, se te agrada, se não te agrada. Eu sou ateu, não me diz nada, mesmo que sejas ateu. Espera até o final do vídeo, porque este vídeo, novamente, não tem nada a ver com religião. E a segunda pergunta é, gostaria que te definisses sem os teus bens materiais, sem os teus status, sem a tua profissão, sem ser filho de X ou Y, ou pai de X ou Y, irmão de não sei quem, que faz não sei o quê, que é contabilista, que gosta de paddle e é vegetariano. Sem nada disso. Gostaria que tu tentasses definir sem esta questão dos status e sem os teus bens materiais. E agora, voltando ao vídeo, se não conseguires, será muito mais fácil no final deste vídeo, espero eu. Então, vamos lá adentrar agora sobre este tema de espiritualidade versus religião. E para tal vamos perceber de onde é que surge então esta palavra espiritualidade. Surge da palavra spiritus do latim, que significa sopro, respiração, o princípio vital, como algo que para os latinos era algo que significava um corpo morto, sem o sopro, sem a respiração. Um corpo sem respirar não tem consciência e como tal está morto, e o que permitia a respiração deste corpo era um princípio vital, que eles não tinham nome para a altura, e que esse princípio vital desta mitologia romana e grega era soprado por Deus, e daí significar sopro, respiração e princípio vital. Contudo, não necessariamente é algo sobrenatural. Pode ser analisado também e tratado também como uma substância que animava a vida interior. E sendo algo que animava a vida interior, nós podemos interpretar como uma relação que o homem tem com a sua dimensão invisível e imaterial. E que dimensão é essa? O que é que isto significa? Significa a consciência, significa os valores, significa a ética, significa o propósito, significa o caráter de cada um. Porque nada disto que eu acabei de nomear é palpável. Nada disto consegue ser mensurável, agarrado, mas pode ser explicado. E isto faz parte desta faz parte desta dimensão invisível e imaterial que compõe a espiritualidade, e é nesta espiritualidade que vamos focar. Religião vem da palavra religar, do latim, que significa ligar novamente, ou seja, surge como um sistema organizado de crenças, de símbolos, de rituais, de códigos morais, de dogmas que procuram ligar o homem ao transcendente, como se viéssemos do céu, ou viéssemos do sol, ou viéssemos de algum lado, de outro plano que não este, e que a religião seria a forma de nos religarmos a esse plano, ou religar a uma comunidade ou a uma ordem superior. Do latim, isto significa a palavra religião, de religar. E então qual é que é a diferença? Já percebemos aqui um bocado os conceitos e atentamos que a religião é um sistema, como acabei de mencionar, com crenças, com símbolos, dogmas, princípios a serem seguidos. E a espiritualidade é uma experiência. Experiência em que sentido?
Uma experiência nos princípios que governam a tua existência. Da forma, desde o início, desde o momento em que nasces, em que vais lidando com a tua tribo, que vais bebendo conhecimentos, comportamentos, gestos, e que vais executando, vais pensando sobre eles. A espiritualidade é isto, é a experiência da vivência, é a experiência de estar vivo e de viver a tua própria vida. Mas então, a religião pode conter espiritualidade? Claro que sim. Se esta for encaminhada com... Se estes códigos morais, se estas crenças, se estes símbolos forem incorporados de uma forma saudável e funcional, pode conter espiritualidade. Contudo, hoje em dia, e tem ocorrido este afastamento, a maior parte da religião é pouco ou nada espiritual. Está embebida numa hipocrisia que acaba por afastar os jovens, porque a informação é muito mais dispersa, o sentido crítico tem sido desenvolvido, e as camadas jovens, digamos assim, já não engolem qualquer coisa, já não engolem qualquer história, já não dizem que aquela história qual é o dízimo, não é? Os evangélicos tens de pagar o dízimo, o que é, não tem que te dar 10% de nada. Ou então olham do ponto de vista muito mais crítico para o que alguém está a dizer que eles têm que seguir a sua vida de X ou forma Y. Lá está, quando esta prática religiosa se torna apenas um hábito, uma identidade tribal, um medo, um ritual vazio, uma repetição mecânica, o exemplo do Sr. Jorge, que ao sábado vai às meninas, às primas, e domingo está religiosamente na igreja. Este é só um exemplo. Está todos os domingos na igreja para estar ali vestidinho com esta questão da identidade tribal, como o cristão se veste tipicamente, com o medo de se faltar a vida vai-me correr mal, e agora vou chegar aqui e vou-me ajoelhar e benzer-me e fazer aqueles sinaizinhos na testa, nariz e peito e coisa e tal, e rezar o terço. Isto é vazio, isto não tem qualquer tipo de espiritualidade deste ponto de vista imaterial e visível. Não estás a desenvolver nada, estás apenas num piloto automático a cumprir rituais, e o ser humano é um ser ritualístico. No entanto, não tem qualquer substrato, ou seja, não há substrato interno. Depois de decorar uma doutrina não produz carácter nenhum. Decorar uma história, ir para ali, estar ali a despejar dogmas, e certamente, se estás a ver isto, consegues perceber que aquilo não tem qualquer tipo de conteúdo, a não ser que seja explorado com ações. Portanto, não produz caráter. E o que é caráter? Caráter são traços morais, éticos e comportamentais da componente prática, algo que tu executas, que definem a tua índole, a tua integridade, o universo imaterial de cada um de nós. É isto que é caráter. E com a espiritualidade tu estás a desenvolver caráter. Então, a espiritualidade, e atenda que a espiritualidade não depende necessariamente de religião. E hoje em dia tem-se visto mais isso. Os adultos e jovens adultos têm tido mais esta componente espiritual, não ligada à religião. E um homem que vive segundo honra, segundo verdade, responsabilidade, compaixão, disciplina, justiça e outras valências, é dotado de uma vida profundamente espiritual sem pertencer a qualquer tipo de religião. Lá está. A espiritualidade não depende da religião, e a religião sem espiritualidade é vazia. E daí estar a ocorrer este afastamento, porque as religiões estão vazias, não têm sumo nenhum hoje em dia, foram deturpadas, foram sujadas, é engraçado, foram sujas, e completamente deturpadas. Então não têm conteúdo nenhum, não têm substrato, e as pessoas já não têm paciência para estar a cumprir coisas que não lhes dizem respeito e que não perceberam que a vida é delas e que não estão para ali virados. No entanto, a espiritualidade é uma experiência subjetiva. Aliás, explorando mais a fundo, ela existe em dois planos. No plano subjetivo e no plano objetivo. O plano subjetivo é a forma individual e única de cada homem, de como cada homem experiencia a espiritualidade. E isto é um processo implícito. A outra forma, que é a que vamos abordar, e é o foco
deste canal é no plano objetivo, segundo o conteúdo imaterial, que já foi falável, racionalizável e comunicável, que eu explícito nos outros vídeos também já mencionei este tipo de aprendizagens, que é o implícito e o explícito, sendo que o implícito é aquilo que tu não consegues comunicar como andar de bicicleta. Tu só consegues fazendo. Como é que eu te vou explicar como é que se anda de bicicleta ou o sabor de uma feijoada? Não consigo. No entanto, eu consigo te explicar porque é que 2 mais 2 dá 4. Pegando em 2 maçãs mais 2 maçãs e juntando, olha, conta agora, tens 4 maçãs. Consigo te explicar a equação da gravidade, a equação da entropia, etc, etc, etc. Isto é algo explícito. E a espiritualidade que eu pretendo abordar aqui é do ponto de vista explícito, do ponto de vista objetivo. No entanto, vamos abordar também a parte subjetiva, porque é uma componente que eu quero abordar, que é perfeitamente válida. E porquê que o ser humano tem esta, ou desenvolveu esta subjetividade na espiritualidade, com experiências, seja fora do corpo, seja falar com Deus, falar com entidades, falar com não sei quem, ver mortos, ver isto, ver aquilo. Atenta que o ser humano tem uma incapacidade enorme de se sentir sozinho. Não gosta, é a pior coisa que podes fazer a um ser humano, é isolá-lo. E se notares muitas histórias deste contacto com o divino que tem, e maioritariamente será com o cristianismo, porque toda a nossa cultura ocidental está assente no cristianismo, portanto é normal que se fale com Deus e que os africanos falem com os orixás e que os chineses falem com os deuses deles e que e é normal, está embebido, tu estás embebido numa cultura, querendo ou não. No entanto, pegando aqui no ponto nesta incapacidade do ser humano de se sentir sozinho, ele acaba por criar algo que anule este sentido de desamparo, este sentido de solidão. Não sei se vocês acompanham, se acompanharem, ótimo. Também vou relatar assim de forma muito breve, que é a história do Gaules, que é um streamer de Counter-Strike, que era um dos meus hobbyzinhos. E a história dele é um tanto quanto complexa, porque ele juntou-se com uma mulher, depois a mulher traiu com o sócio e tirou-lhe a empresa, e tirou-lhe a casa, e tirou-lhe o filho, já não lembro se ele tinha filho ou não, porque ele depois teve outra namorada e não sei o quê. Pronto. E neste impasse em que ele acaba sem empresa, acaba sem mulher, acaba sem sentido de vida, acaba completamente sozinho porque também tinha problemas familiares, ele acaba nisto, completamente sozinho, e subiu a um prédio para se atirar e tudo mais. E neste momento o telefone toca, e aquele tocar do telefone fez-o sentir que não estava sozinho. E aí percebeu que Deus estava a comunicar com ele, etc, etc, etc. Se repararem neste padrão, onde eu quero chegar, isto é apenas um dos milhares de exemplos que existem. Se repararem neste padrão, que é, as pessoas vão ter contactos com o divino quando estão desesperadas, quando se sentem incapazes, sozinhas, é por aí que acaba por surgir a fé. E é por isto que existe muito esta espiritualidade subjetiva. Ou seja, novamente, as experiências extracorpóreas, contactos com divindades, ver espíritos, falar com Deus, entendimento. O entendimento a posteriori de momentos, que é aquela questão de estou com aquela sensação de que não devia ir jantar fora hoje. Pronto. E mais tarde, um amigo teu que foi roubado e disse: nem sabes, fui roubado, ainda bem que não veste. Pronto. E estes entendimentos a posteriori acabam por trazer esta sensação de foi o meu anjo da guarda, foi isto, foi aquilo. E tudo bem, não estou aqui a julgar tu teres este tipo de crenças, é perfeitamente válido. Porquê? Porque estas experiências são reais para ti. Cada pessoa que crê nisto, que vê entidades, que fala, que incorpora, que expressa, que fala com Deus, que reza, tudo isto é uma experiência perfeitamente válida e real. Não estou sequer a questionar a realidade dessa experiência para ti. Isso não se questiona. Porquê? Porque são experiências pessoais, subjetivas e impossíveis de externalizar. É a mesma coisa que tu te sentires com raiva e eu dizer que não estás com raiva. É impossível tu sentires raiva neste momento, ou sentires XYZ neste momento. Não,
estas experiências são da natureza emotiva, estão no universo de cada um. Por isso são perfeitamente reais, aceitáveis, e está tudo bem com isso. É simplesmente respeitar a experiência de cada um. E há este conflito agora, tem havido nos últimos, desde que o mundo é mundo, que há uma constante transformação desta experiência individual numa competição ideológica e de hostilidade com o próximo, num campeonato de egos do meu Deus é que é melhor, o teu Deus é que é melhor, e vou-te não sei se vocês no YouTube, porra pá, isto é uma plataforma complicada, eu vou-te fazer isto e vou-te fazer aquilo, pronto, e porque és de outro Deus ou és de outra religião, és isto e o meu Deus aqui é o mais a sério e vamos te salvar através do meu Deus. Relaxem, isto é o típico paradoxo do intolerante. Epá, relaxem, tolerem-se uns aos outros, está tudo bem. Há uma palavra que é ecunémico, que é a união de todas as religiões. E olha, e se gostarem, procurem na internet, em Coimbra, o Centro Ecunémico, se religião ou espiritualidade for um tema que vos interessar, esta parte mais subjetiva, visitem, que é um momento muito giro. Tem lá atividades muito engraçadas, o espaço é lindo, e se gostam de estar na natureza, vão lá, que aquilo é muito bom. Mas é isto, respeito uns pelos outros, não há necessidade de estarmos a destratar uns aos outros porque o meu Deus é melhor que o teu. Respeitem só o próximo. Lá está, é uma experiência individual, não faz sentido. E agora vamos ao que importa, que é a experiência objetiva, que é o motivo deste vídeo, que é o conteúdo imaterial, racionalizável e comunicável. Ou seja, ao analisarmos os princípios que sustentam o tecido social e que são funcionais para o mesmo, ou seja, para esta construção da sociedade, observamos que existe amor no sentido de doação e no sentido de doação e sacrifício, existe justiça, existe integridade, existe autocontrole, existe respeito, existe compaixão. Tem que existir obrigatoriamente uma ética e moralidade subjacente para que esta sociedade não colapse. E isto é o que pode ser expressado, isto é o que pode ser analisado, isto é o que é racionalizável, mas não palpável. Daí ser um plano imaterial, mas no sentido explícito, em que pode ser discutido, pode ser abordado. E é esta espiritualidade que vamos abordar hoje, e é por isto que eu digo que estamos numa guerra espiritual, mas não uma guerra de um Deus contra o outro, ou Deus contra o diabo, neste sentido subjetivo, mas neste sentido objetivo. Há um vazio enorme de valores, de moralidade, de ética, há uma hostilidade entre nós, que somos de uma tribo e os outros são de outra tribo e vamos nos fazer mal uns aos outros. Tudo certo que isso foi o desenrolar da natureza. No entanto, a racionalidade permite-nos ser um bocadinho mais superiores do que isso, ter um bocadinho mais de compaixão, um bocadinho mais de justiça, de integridade, e isso é a componente espiritual da vida. E porquê é que um homem precisa de espiritualidade para ser funcional? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque esta é a construção base, não é? Repara que sem espiritualidade o homem vive apenas ao nível do impulso, sem guias, sem direções, em constante reação ao ambiente. Está em constante, é o que se observa cada vez mais hoje em dia. E passa a ser governado por prazer imediato, por egos, por medo, por validação externa, por desejo, por raiva, por comparações, por consumo. E isto é o que não falta nos tempos de hoje. Isto é o que o ser humano já tem, esta predisposição, e foram desenvolvidos mecanismos para explorar esta predisposição inata do ser humano. Nós já temos um trabalho para ir no sentido oposto disto, por sermos animais emocionais. Nós não somos racionais coisa nenhuma, nós somos animais emocionais que utilizam a razão para justificar a emoção. E isto é sabido, e por ser sabido é utilizado estas questões dos prazeres imediatos, do nosso ego, tudo isto a jogar contra nós, para sermos mais reativos, para sermos mais impulsivos. E claro que este homem
sem qualquer tipo de direção e de guia, não poderá ser funcional. É impossível para ele. E hoje em dia existe muito estímulo com pouca orientação. Também a espiritualidade permite organizar o caos interno. Como? Com perguntas que podemos fazer, com autoanálise, com autorreflexão que nos auxilia no autoconhecimento, e questionar o que é que eu devo fazer. E isto está à porta da ética. O que é que eu devo evitar? Está a cargo da moralidade. Quem é que eu quero tornar-me? Está assente nas virtudes. O que vale a pena sacrificar? Que valores é que eu quero construir? E o que é que eu tenho que sacrificar para isso? Como ajo quando ninguém está a ver? Isto é o meu caráter. E estas são questões necessárias que não nos são ensinadas, que não nos são instruídas, que não nos são passadas. E nós acabamos por viver em impulsos, e esses impulsos inevitavelmente vão levar à disfuncionalidade. A não ser que corra, lá está, remetendo ao vídeo do caos, em que as variáveis se alinhem de tal forma em que isto não seja necessário. Mas para 99% da população vai ser necessário. Daí estar a fazer este vídeo já no sentido preventivo. E depois, a funcionalidade masculina não é só produtividade. Há muito esta questão de ganhar dinheiro, treinar, produzir, conquistar estatuto, trabalho, fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E já mostrei aqui neste canal também com o vídeo da tua maior riqueza, em que a tua maior riqueza não são os meus materiais, não é status, não é nada, mas sim a tua saúde mental. E uma das formas de tu estimares muito a tua saúde mental é o trabalho interno. Ou seja, tudo isto é necessário. Não estou a dizer que dinheiro não é necessário, que treinares o teu corpo não é necessário, que teres um bom estatuto não é necessário. Claro que é. Nós vivemos num mundo material. É extremamente necessário. Contudo, isto são capacidades operacionais. Isto não são capacidades que te garantem o que eu defendo, que é a tua maior riqueza, que é a saúde espiritual. E tenta que no processo, sem a componente espiritual, perdemos o como e o porquê da equação. Perdemos o sentido. E para tal sustento é necessário uma dimensão imaterial verdadeiramente funcional, que é isto que eu vou trazer aqui. Como criar esta componente espiritual, este caráter, esta moralidade, e porquê? E o porquê está a ser abordado aqui para ser funcional? Porque gera-se um vazio moderno, é a geração que estamos a viver hoje, que é onde nunca houve tanto conforto material, numa era tão indigente espiritualmente. Indigente no sentido de escasso, sem meios de. Então, porquê é que foi ensinado ao homem moderno a construir uma... Ou seja, isto porquê que ocorre? Porque foi ensinado ao homem moderno a construir uma vida externa. Todos nós sabemos o que é que... E mesmo assim, mal e porcamente, porque acho impensável como é que não sabemos patavina de como lidar com o dinheiro. No entanto, a escola também serve para o que serve, mas pronto, voltando ao foco do vídeo, somos ensinados em que tens que fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro, ou seja, tem que ir para a escola, ir para a faculdade, trabalhar e ter família, ok, mas em nenhum momento tu paras para analisar: isto é para mim, isto não é para mim, porque é que isto é para mim, porque é que me dizem que é para ser assim, tenho que fazer isto, porque é que eu não começo a empreender aos 18, porque é que eu não paro, tiro um ano sabático para me conhecer, porque é que eu não segue este processo e vive a vida externa assim, ok, até aí tudo bem, mas em momento algum te foi ensinado a contemplar a tua vida interior, em momento algum te foi ensinado a tu lidares com as tuas emoções, a teres palavra, cumpre, ou seja, faz. Ter palavra é extremamente importante no dia de hoje e tem sido cada vez mais perdido. Ou seja, sempre foi importante, tem sido cada vez mais perdido nos dias de hoje. Sustenta a tua coerência, sustenta o que tu dizes, o que tu fazes, está alinhado. A ideia da autocoerência vem mesmo daí, vem mesmo de faz o que pensas e o que sentes. É algo tão natural, mas que demorou tanto tempo a perceber e a conhecer e a aprender, e tive que cair. Algo que eu tento trazer aqui de forma já mastigada, já estruturada, já pensada. Foram anos e anos e anos a pensar sobre isto, a tropeçar, a cair, porque lá está, eu estou aqui a passar isto e continuo a sofrer disto,
do vitimismo, porque sou humano, todos somos, não sou nada acima de vocês por estar a passar ou por estar a fazer estes vídeos. Simplesmente já tive as depressões, já tive as ansiedades, já tive os vícios todos e mais alguns que vocês possam pensar, já bati no fundo, já estive sozinho e passei por isto, fui obrigado a passar por isto, quando na verdade era quanto mais cedo tu tiveres este conhecimento, mais depressa tu te apercebes e prevines isto tudo. É por isso que eu estou a fazer este vídeo, que é para evitar que o pior aconteça na vida de cada um. E agora vamos então o homem absorve espiritualidade, não a inventa. Como é que eu vou desenvolver então a espiritualidade? Eu vou-vos dar aqui as duas formas que eu fui desenvolvendo e as que funcionaram para mim e que vos estimulo a tentarem. Atenta que nós somos seres sociais, ok? Ninguém cria valores do nada. Nós somos espumas. Nós somos esponjas que absorvem tudo. Nós absorvemos tudo o que está à nossa volta. Absorvemos desde família, desde a cultura, do sofrimento pelo qual passamos, de amizades, de exemplos, de experiências, de histórias, e nós vamos replicar isso. Nós somos seres que imitam, nós somos um macaquinho que imita, ok? Então não perguntes... a pergunta a se fazer não é eu estou a ser influenciado, porque essa pergunta já está respondida. Estás? Sim. É impossível não ser, ok? Até isto está estabelecido. Faz antes a pergunta por quem? Porque a pergunta por quem permite-te aprofundar mais, permite perceber o porquê. Tu, a partir do momento que sabes que aquela pessoa te está a influenciar, tu consegues processar porquê que esta pessoa me está a influenciar, como é que esta pessoa está a influenciar, o que é que ela me está a influenciar, o que é que ela ganha por me estar a influenciar. Começas a ter um desenrolar de perguntas e foca-te nisto. Começa a refletir.